Então, gente, vamos lá. Primeira questão, qual a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono? Letra A, 120 graus. Letra B, 45 graus. Letra C, 360 graus. Letra D, 180 graus. Tempo. 360, eu acho. Eu botei 180, mas eu não sei. Gente, o que é ângulo externo? Não é o ângulo que fica fora? O que é o ângulo que fica fora? Vamos desenhar um polígono. Me digam o número de lados de um polígono. Não estou jogando valor. Lado direito, lado esquerdo. Não, número de lados. Número. Não nome. Ah, tá. 10. 10? Putz, não, 10 é muito. Vamos até 6. 2. 2, nem existe polígono com 2 lados. Vai 6, então. 6, ok, vamos lá. 4. Hexágono. Tá? 6 é hexágono. Preconceito. Pastor, fugiu do desafio aí de fazer um polígono com 10 lados. Raô, muito Ele fugiu de fazer um com 2. Não tá aceitando o desafio, senhor. Não tô. Então, gente, o que é um ângulo externo? É um ângulo que fica fora, ou seja, uma reta que vai continuar aqui, ó, digamos assim, essa aqui, ela continua para lá, tá? Então, o ângulo externo seria isso aqui, ó. Esse aqui seria alfa. Ok? Sim ou não? Ok. Tudo bem, entendi. Obrigado. Então, qual a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono? Então, se eu pego esse ângulo aqui, se eu pego daí este daqui, tá? Se eu pego daí este daqui, se eu pego este daqui, tá? O que eu tô fazendo ali é um alfa, tá, gente? Só para vocês saberem. Calma aí. Ângulo externo aqui, alfa também. Então, se eu pego todos esses valores aqui de alfa, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono, caso tu... Quem já fez, na verdade, deixa eu até voltar aqui. Quem já fez, clicou aqui no Rachacuca, poderia, né, clicar aqui e verificar respostas. Pode conferir as respostas para poder ver. Eu cliquei na certa, obviamente. Tá? Resposta é 360 graus. Poderia ter visto quais são as respostas certas. Ok? Tá? Então, facilitando a vida um pouquinho. Ah, ô. Foi quase. Senhor, deixei... Ah, tá. Legal. Meu Deus, cara. Tá bugando a full. Se estiver muito travando, pode ser a tua internet, porque a princípio não sei se está bugando para todo mundo, mas... Pra mim não tá bugando. Se estiver bugando, só fica aí tentando ouvir mais ou menos, porque daí tu entender. Caso eu não consiga entender muito, dá para assistir depois, vai estar no Eclass e no meu canal no YouTube. Então tá, deixa eu abrir até isso aqui, já deixar aberto aqui. E a gente fica com as respostas certas só para conferir depois. Ok? Então, por que são 360 graus? Aí vai a explicação. Então, por exemplo, peguei esse aí. Poderíamos ter feito com qualquer outro polígono. Por exemplo, aqui, tá? Um quadrado, um retângulo. Um de 10. Ok? Um de 10 não, porque é muito difícil de desenhar. Tá? Um Todos de os 8, outros. então. De 8 até vai. Ok? Então, ângulos externos são esses daqui. E ângulos externos aqui seria esse daí, que seria 90 graus. Esse aqui seria 90 graus. Esse aqui é mais óbvio, né? O quadrado. 90 graus. Opa. Pontinho saiu no lugar errado. Eita. Esse aqui é 90 graus. Então, beleza. Nós temos aqui, portanto, os 90 graus. Tá? Então, esse aqui é bem fácil de perceber aqui. 4 vezes 90, 360.
Então, beleza. Vi no quadrado. Agora, como é que eu posso saber nos triângulos ou então nos hexágonos ou pentágono ou qualquer outro? Como é que eu posso saber que sempre a resposta certa aqui, a soma dos ângulos externos vai ser 360 graus? Porque esse ângulo aqui, ele vai ser o seguinte, esse aqui, vamos fazer de outra cor, na verdade, para diferenciar, vocês não confundirem, vou fazer de azul. Não, azul não vai ser tão diferente, vou fazer de rosa. Rosinha, gosto de rosinha. Pá, pá e pá. Então, beleza. Esses ângulos, eles não são dados, os valores deles. Qual que é o valor dos ângulos? Não seria n menos 2 vezes 180, a fórmula que a gente viu na aula passada. Então, n menos 2 vezes 180 seria o quê? Seria o valor desses ângulos. Se eu dividisse eles exatamente por 180, eu tenho a medida do ângulo cada um, se ele for regular, né? Obviamente. Então, vamos observar primeiro se ele for regular. No caso dos hexágonos, já fazendo essa conta de cabeça, seria... dividido por 180, agora que eu vi que eu escrevi 180, dividido por n, dá zero para ele. Então, n menos 2 é 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 daria 720. 720 dividido por n, se eu não me engano, é 120. Então, isso aqui é 120, seria 120 graus. 120 graus em cada um deles. Ok? Então, aqui 120, 120 e 120. Tá? Então, todos eles 120 graus. O que eu vou entender disso? O suplemento dele, quanto teria que ser esse valor de alfa? Vamos ver, quem é que é o primeiro que me dá a resposta? 180? Não, o suplemento é o somatório para dar 180. Quanto que eu tenho que somar? Já tenho 120. Suplemento alfa. 60. 60, obrigado. Então, o suplemento tem que ser 60 graus. Perceba, e não seria 60 em todos eles? Então, seria 60 vezes 6. Então, eu faria 60 graus vezes 6, que vai dar os mesmos 360. A mesma coisa eu posso fazer com o outro aqui, com o dos triângulos. Se eu fizer isso aqui, vai dar 60 graus em cada um deles. 60, aqui vai dar 60, e no outro aqui embaixo vai dar 60. Quanto que tem que ser o valor de alfa nesse caso aqui? É exatamente o contrário, né, do hexágono. 120? 120. Ou seja, 120 vezes 3, que aqui é 120 e aqui é 120, vai dar exatamente, de novo, 360 graus. Então, sempre, qualquer polígono que nós pegarmos os ângulos externos, todos eles, sempre tem que dar 360 graus. Senhor, não entendi o porquê ainda. Não ficou claro para mim. Então, vou mostrar para vocês uma coisa que vocês vão entender lá no nono ano. Ah, mas senhor, é conteúdo de nono ano. Não. Vocês vão entender o porquê que a gente precisa aprender isso agora. É isso que eu estou dizendo, né? Que não quer dizer que vocês não têm que aprender isso agora. Isso aqui é conteúdo de agora. Não adianta dar desculpinha, não. Vocês vão perceber que existe um centro, que eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar todos os vértices e ligar nesse centro. Ok? O que ficaria? Não ficariam vários triângulos aqui dentro? Então, digamos que eu pegasse o valor deste triângulo aqui, com esses ângulos aqui, esses três.
Vocês lembram que quando eu falei na aula sobre os ângulos externos dos triângulos lá, que era sempre o somatório deste aqui mais este aqui? Vocês lembram disso? Sim. Beleza, obrigado, Júlia. Se eu tenho, então, um somatório, se eu faço aqui, então, deste ângulo, que seria aqui o ângulo externo, tá? Esse aqui seria o ângulo externo, então. Deixa eu fazer até de uma outra cor. Fazer um roxo. Ô, senhor, a gente Oi. precisa saber essa fórmula do n menos 2 vezes Essa aqui eu 180. passei na última aula do Zoom, eu passei. Não foi para descobrir... Sem esse Quanto n é? embaixo, no caso. É Eu isso. coloquei o n embaixo para quando eu quero descobrir qual que é o ângulo interno regular. Qual que é o valor do ângulo interno regular. A parte de cima é a parte do somatório de todas. É o que mais a gente vai usar, o somatório total. Mas se aparecer assim, o polígono regular, tu sabe que todos os lados são iguais e tu pode descobrir isso aqui a partir daí, dividindo pelo n, ok? Então, essa é uma informação importante. Tem que saber... Fala, Ana, tu levantou a mão. Calma aí, repete. Oi? Tem que saber? E cortou. Não falou mais. Ana, tu levantou a mão, queria falar? Eu, senhor? Tá falando comigo? Não? Ah, tá. Repete, Vitor, eu não consegui entender, cortou. Ah, tá. Então, a gente tem que saber os dois. Os dois? Sim, sim. Mas os dois tipos são praticamente iguais, né? A única diferença é o dividido por n. Tá? Que é o psi e o y. O y é com um n, o psi é sem um n. Ô, senhor, Tá, e o y. pode explicar de novo para eu entender melhor? Eu não entendi direito. Sim, senhora. O que é regular? O Arthur perguntou. Eu expliquei na aula passada. Regular é todos os lados iguais. Todos os ângulos iguais, então. Então, vamos lá. Eu só vou terminar isso aqui e eu reexplico, tá? Acho que essa explicação aqui não terminei. Então, esse aqui é o nosso ângulo. Opa. Esse aqui é o nosso ângulo que está externo a esse triângulo, que seria exatamente esse aqui, certo? Só que esse ângulo aqui, ele está dividido exatamente assim, ó, tá? Que é a nossa linha. Deixa eu até colocar com a cor verde para a gente poder identificar. Então, esse pedacinho aqui, tá? Que seria esse pedacinho aqui, ó, que estou apontando. Esse pedacinho pequenininho é o mesmo valor, ele é exatamente igual a esse daqui. Por que eu sei que ele é exatamente igual? Porque essa linha, ela corta corta esse ângulo em dois. Ela chama-se uma linha bissetriz. Quem já foi meu aluno lá na Santa Isabel sabe que eu já falei esse nome no 7º ano. Tá? Esse nomezinho bissetriz. Eu disse que no 8º ano que a gente ia ver ele. O que é uma bissetriz? É uma reta que corta exatamente qualquer ângulo em dois. Tá? Então, qualquer ângulo. Se eu pego um ângulo de 30 graus, tá? Tem aqui um ângulo de 30 graus. Se eu desenhar a bissetriz vai dividir exatamente no meio. 15 para um lado, 15 para o outro. Todo mundo entendeu o que é bissetriz? Sim. Ok, se alguém não entender, pode escrever no chat alguma coisa. Vou continuar. Eu entendi. Então, bissetriz corta o ângulo exatamente em duas metades, exatamente iguais. Tá? Se for 30 graus tudo, vai dividir em 15, 15. Se for, sei lá, 60, vai dividir 30, 30 e assim por diante. Sempre vai dividir por 2. Até mesmo os números ímpares. 45 vai ser 22,5, vai ser número com vírgula. Ok? Então, essa linhazinha aqui, ó, é a bissetriz. Ela está cortando em 2. Ela corta em 2 esse ângulo. Esse e esse. Se ela está cortando em 2 esse rosinha e esse roxinho, eu sei que eles são iguais. Se eles são iguais, esse aqui embaixo mais esse
vai ser exatamente igual, ok? Fica claro isso para vocês. O que isso quer dizer? Esse ângulo é exatamente igual a esse. Por que é igual? Vocês vão entender isso aqui daí ano que vem. Que eu corto isso aqui, ele também é uma bissetriz. Então, isso aqui se torna um triângulo isósceles. Lembra o que é um triângulo isósceles? Que tem dois lados iguais. Então, esse ângulo aqui, rosinha, e esse ângulo rosinha são iguais. Só que eu não acabei de dizer que esse verde aqui era igual a esse aqui? Então, vou repetir, para a gente deixar claro. O verdinho, deixa eu pegar uma cor branca aqui agora, só para circular. O verdinho, esse aqui, é igual a esse aqui, certo? Então, esse aqui é igual a esse aqui. Se esses dois são iguais, eu não posso dizer que esse é exatamente igual a esse. Sim. Se eu posso dizer que esse em branco é exatamente igual a esse, o ângulo externo, lá na aula de, acho que foi segunda-feira que eu expliquei sobre ângulos externos em triângulos, ou da semana passada, não vou lembrar agora. Não tinha que somar este ângulo mais este ângulo, que era o valor do ângulo externo? Então perceba, este ângulo aqui é exatamente igual a esse. Então eu já sei uma parte do ângulo externo. Falta descobrir quem? Esse aqui. E esse rosinha vai ser igual a quem? A esse rosinha aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que este valor mais este valor daqui, tá, desses dois, menos este valor, deixa eu até fazer de outra cor esse aqui, fazer de amarelo, é o valor do ângulo externo. Então a gente poderia dizer assim, isso aqui daí não é necessário vocês aprenderem, tá? Mas tudo seria 180 nesse triângulo. Então 180, para poder descobrir quanto que vale o externo, eu faço 180 menos aquele ali em azul. Sei lá, vamos colocar como alfa. Tá? E ele vai dar igual a quem? Vai dar igual ao branco. Os brancos vamos chamar de beta e teta. Então, beta e teta. Esse beta e teta, falta um pouquinho para chegar exatamente no valor de 180 graus, que é o alfa. E esse alfa é sempre o ângulo externo, é o ângulo interno, o y, que a gente tinha a fórmula lá do outro lado. Ele sempre vai ser esse ângulo, sempre. E daí a gente multiplica ele, faz uma divisão e cálculo, etc. É como se eu multiplicasse isso aqui, fazendo vezes, sei lá, se é um triângulo, a gente faz vezes 3. Se fosse um quadrado, a gente faz vezes 4. Se fosse... A gente faria, então, cada um deles para poder fazer no hexágono completo, por exemplo, 6 lados. Se a gente fizesse esse cálculo, ou seja, multiplicar isso aqui vezes 6, então fazer, por exemplo, isso aqui vezes 6, que é o ângulo externo, eu tenho sempre 360 graus, nesse caso. Se eu fizesse vezes 4, vai dar 360 graus, sempre. Por quê? Porque esse mais esse aqui da outra setinha tem que dar 180 graus. É por causa do suplemento. Então, por causa do suplemento, a gente tem tudo. Senhor, ainda não entendi. Ficou ainda mais complicado. Então, vamos ler a pergunta de novo. Qual que é a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono? Eu quero saber a soma de todos esses ângulos alfa aqui. Qual que vai ser sempre? Qual que vai ser sempre no quadrado? Qual que vai ser sempre no triângulo? Vai ser sempre 360 graus. Por quê? Porque eu vou pegar esse ângulozinho e esse ângulozinho que quer fazer suplemento, e por ele querer fazer suplemento, ele vai ser o valor de suplemento, que seria beta mais teta,
vezes o número de lados. Então, ele vai ser sempre aquele beta e aquele teta vezes o número de lados. Vão precisar de saber isso para esse ano? Não. O que vocês precisam saber para esse ano? Que a soma de todos os ângulos externos é 360. Por enquanto, o que vocês precisam saber é só isso. Tá? Ano que vem que vocês vão usar isso aqui. Ó. Ano que vem a gente vai usar isso aqui. Então, esse ano não precisa se preocupar. Nossa, que setinha mais feia. Fazer com o mouse não dá. Aí, melhorou. Ficou um pouquinho mais claro para quem tinha pedido para eu repetir? O que precisa saber para esse ano? Saber que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Para o ano que vem, vocês vão ter que fazer aquilo ali que eu apontei com a seta grande. Cri, 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 cri. Ô, senhor, aquilo ali parece uns Blade, na moral. Oi, senhor. Oi. Salve, galera! Ei. Mas tem umas pessoas que deixam o microfone ligado, senhor, aí dá pra ouvir tudo que elas falam. Vândalo. Não entendi. Ô, senhor, tu não enjoou de fazer tudo colorido? Não. Não enjoou, eu gosto. Fica mais fácil de entender. Ok? Vamos para a próxima. Para a gente não perder tempo. Tá? Que já está indo tempo. E essa aí era uma das que eu queria perder um tempinho para a gente poder fazer. Qual a fórmula correta para determinar o número de diagonais de um polígono, sendo n o número de lados? Tá? A gente tinha comentado isso aqui. Se eu não me engano, é a letra B, né? Vamos confirmar aqui nas nossas respostas. É, letra B. Tá? Eu tinha comentado isso a respeito do número de diagonais. Lembrando que essa fórmula de diagonais não vai ser tão importante para a gente, para o nosso conteúdo. Tá? O livro até passa um pouquinho sobre diagonais, mas é tipo bem por cima. Só para tu descobrir o número. Nada mais. Ô, senhor, Oi. aquelas questões ali, tu botou qualquer resposta, tu fez as contas. Qual? Essas daqui? Essa aqui. Não, isso aqui eu cliquei em qualquer coisa só pra gente... Qualquer coisa não, eu nem cliquei. Eu só cliquei na 1. Por isso que a 1 tá certo. As outras eu só coloquei conferir a resposta. Parabéns. Entendi. Tá? Ô, meu, quem é que tá soprando no microfone? Não sei. Isso pode ser alguém. Tá. Vamos lá. Qual a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono com 6 lados? Então, eu quero a soma das medidas dos ângulos internos. Então, eu quero psi. Então, vamos lá. E é um polígono de quantos lados? 6. Então, a fórmula do psi, né? Soma dos ângulos internos é dada por n menos 2 vezes 180. Se eu quero um polígono de 6 lados, 6 menos 2 vezes 180. Isso aqui vai dar um valor, se a gente fizer, de 720 graus. Vamos ver se é a resposta certa lá. Nosso racha-cucas. 720 graus está aqui. Ok? Próxima questão. Qual é a medida de um ângulo externo de um polígono com 10 lados? Então, agora não é a soma dos ângulos externos, é o valor só de um, tá? Um ângulo externo de um polígono com 10 lados. Então, vamos perceber uma coisa. Eu quero saber quanto que é o polígono de 10 lados, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos puxar aqui, vamos dar um zoom. Para isso, primeiro tem que saber quanto que é o lado. A gente pode imaginar o quê? Que o ângulo externo seria isso aqui. Algo assim. Quero descobrir quanto que ele é. Como que a gente faz? Primeiro, eu vou precisar descobrir quanto que vale isso aqui, né? Para poder fazer o suplemento. Então, eu vou precisar descobrir quanto que é esse valor de beta primeiro. Ou vamos chamar de x. Tá? Daí é com vocês. Então, como que a gente descobre? Através do y. Então, n menos 2 vezes 180 sobre n. É um polígono de quantos lados mesmo? 10. Então vai ser 10
menos 2 vezes 180 O senhor desenha aí pra gente entender melhor um dividido polígono de 10. por 10. Não, obrigado. Essa desenho Vai ser 8 vezes 18. Ah, 8 foi. vezes 18 vai dar 180 menos 36. 8 vezes 8... 180 menos 36 vai dar 144. Eu até colocaria na calculadora, mas meu celular não tem calculador. Tá? Então, quer dizer que o nosso x vale 144. Qual que é o suplemento de 144? 36. 36. Colou. Resposta certa, vamos lá, no Racha Cuca. Aqui, ó, letra A. Vamos conferir no Racha Cuca. 36, 36. Nice done. Ah, que isso, hein? Ô, Qual senhor, é o tem quantas tipo? pessoas na live? Não sei não. Vamos ver. Parece 42. que só tem 5. 42. Ô, senhor, O resto tá quietinho, deixa eles. não era mais fácil eu dividir 360 por 10? Porque todos os ângulos externos têm 360, não é? E são 10 lados. Eu ia dizer isso. Mas, como... né? Vocês entenderam o que o João falou? O Vitor. Sim, sim. O Vitor? Por quê? Mas Ó, daí Tá, funcionaria eu não falei- como todos eu não os falei outros que- Não, ângulos, senhor. sabe? calma aí, muita gente falando. Uma vez é Pessoas Cauã, falando. outro é João, senhor. Poxa Ó. vida. Não, agora eu só confundi, tipo, porque o João tava falando antes. Não é porque eu confundi a voz. Sim. Dessa vez não foi a voz. Então, eu não falei que a Ô, senhor, soma faz de o todos desenho eles agora. era 360? Então, se são 10 lados, 360 dividido por 10. 10. 10. 10. Ok? Alguém 3.600. falou no chat, deixa eu ver. Chat. Eduardo faria sim. Tá, ok. Bora. Tranquilo, por favor. 5. Qual o tipo de quadrilátero com dois pares de lados paralelos? Uma palavra que começa com P, a dica, né? Chamava-se paralelogramo. Esse é o nome de quadriláteros com dois pares de lados paralelos. A gente vai estudar isso no terceiro bimestre, ok? Lá em agosto, setembro. 6. Qual das abaixo é uma propriedade do paralelogramo? Justamente a resposta 5, né? Propriedades dos paralelogramos quer dizer que os lados opostos são oblíquos. Não quer dizer isso, tá? Isso vocês poderiam pesquisar na internet ou no livro de vocês. As diagonais se cruzam no ponto médio. Não, isso não quer dizer. Oh, ó o barulho. Todos os ângulos são iguais. Tá? Não quer dizer. Todos os ângulos são 90 graus. Não quer dizer. Quer dizer o quê? As diagonais se cruzam no ponto médio. Exatamente no ponto médio. Eu tinha falado que não. Era assim. É, também não entendi. Burrão. Falei errado. Então, paralelogramo seria uma figura que os lados opostos são paralelos. Por exemplo, aqui. Então, as diagonais que eu faço neles, ó, aqui uma diagonal. Aqui uma diagonal. Uma diagonal. Vai ser exatamente no ponto que fica aqui. O que é o ponto médio? Divide isso aqui em 2. Tá exatamente na metade. E esse aqui divide em 2 também. Tá exatamente na metade. Isso é ponto médio. Tá? Isso é uma curiosidade para vocês e importante. Mas pro ano que vem, vai ter que aprender isso aqui pro ano que vem, porque isso aqui vai ser uma bissetriz também. Ele vai cortar esse ângulo aqui em 2. Tá? Vai ter bissetrizes e bissetrizes e bissetrizes. Vai ter um monte de coisa que vocês vão ver ano que vem no ano. Deixa eu ver, chat. Espero que não esteja falando um monte de coisa. E olha que eu nem entrei no chat ainda. Tá. Ô João, se aquietem aí. Vocês no chat. Beleza, 6 respondido, então a resposta é certa, letra B. 7.
Qual dos tipos de trapézio tem dois ângulos de 90 graus? Um trapézio isósceles, um trapézio escaleno, um trapézio retângulo ou qualquer trapézio? Vou desenhar cada um deles. Tá? Um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Primeiro vamos lembrar o que é um trapézio, né? Trapézio é uma figura quadrilátera, tá? 4 lados, em que um lado é exatamente maior do que o outro, quando eles são paralelos. Então, este lado é paralelo a este lado, exatamente paralelo. Só que este lado de cima a gente chama de base menor, que ele é menor, e esse lado aqui a gente chama de base maior. Vocês vão ver no terceiro bimestre que nós teremos uma fórmula mais ou menos assim, ó, para a área de trapézios. Base maior mais a base menor vezes a altura, tá? Lembrando que eu dou a altura sempre com H, porque em inglês, dividido por 2. Tá? A altura seria medidinha aqui, ó, fazendo 90 graus. Ok? Então, isso é trapézio. Beleza? Alguém não entendeu o que é Porque a gente tem trapézio? que ser bilíngue. Não é que é bilíngue, é que Pois é, né? a matemática ela é internacional. A gente diz que existe um sistema internacional de medidas e de escrita. Então, a gente precisa utilizar. Principalmente em física, vocês vão ver bastante isso. Eu sempre Quem me diria? perguntei se a altura era com H. Não, a altura é o símbolo H, porque é height do inglês, mas escreve sem H, né? Tá, então, Quem diria? Me prepararam pra fazer matemática disso. em outro país e agora nem posso sair de casa. pois é, a matemática ela é internacional, né? Tu pode fazer ela em qualquer lugar do mundo, ela vai ser sempre a mesma coisa. Então, altura em português e height em inglês. Ok? Então, trapézios. Trapézio isósceles é que tem dois lados iguais. Então, a parte que é inclinada, assim, ó, vai ser exatamente igual a essa aqui. Vai acontecer daí que este lado é exatamente uma quantia, dependendo do ângulo, né? Desse aqui. Então, quer dizer que este lado é exatamente igual. Isso é isósceles. Quer dizer que eles têm 90 graus? Não. Um trapézio... Qual que é a segunda alternativa? Não. Cadê? Trapézio escaleno. Escaleno é que todos os lados são diferentes. Então, eu posso ter um assim, mais ou menos, abertinho. Aí vai fazer assim, esse aqui assim e assim, por exemplo. Ó. Todos os lados são diferentes. Escaleno. Quer dizer que eles têm 90 graus? Não, não quer dizer. Tá? Se todos são diferentes. Daí nós temos o trapézio retângulo, tá? Que é a letra C. Trapézio retângulo é a resposta certa. Trapézio retângulo. Eu achava que era o escaleno, né? Mas tudo bem. Oi? É escaleno? Deixa eu ver. O que coisa dá como resposta? Não, é trapézio retângulo. É, tá certo. Opa, botão errado. Ah, tá. Entendi. Doutor, Escaleno. Tá? Então, por que é o retângulo? Porque ele vai fazer um ângulo de 90 graus aqui e, obrigatoriamente, por eles serem paralelos, esse lado é paralelo a esse, os dois têm que ter o mesmo ângulo, eles têm que ter o ângulo de 90 graus. Se um lado for, se for retângulo, sempre vou ter dois ângulos de 90 graus, sempre. Ok? Ô, Alguém quem é me que tá com chamou esse aí, chiado alguém aí no Tinha fundo? falado... O chiado deve ser meu, do meu microfone, por doutor, causa do computador. Diga. eu tava olhando essas atividades que eu já fiz, mas falando da de hoje, eu não entendi uma coisa. Aí eu poderia te enviar no Telegram. Pode, deve. Tá? Últimas duas, e a gente termina aí por hoje. Qual das abaixo não é um tipo de paralelogramo? Retângulo. Retângulo é um paralelogramo? Pergunto para vocês. Eu imagino que não. Por quê? Eu acho que é. O que é um paralelogramo? O que eu disse lá em cima? Uma figura quadrilátera. Uma figura que os lados opostos... Não, uma figura quadrilátera, ok. Mas os lados opostos, eles são paralelos. Um retângulo, os lados opostos são paralelos?
paralelos, eita, seria ângulos diferentes ou ângulos iguais? Ângulos iguais. Ah, tá. Ângulos iguais. Então, por exemplo, um retângulo. O retângulo é igual. Ele não Dos quer dois dizer que lados. os ângulos vão ser iguais assim. No sentido, acho que como tu colocou, deixa eu te dizer como é que eles vão ser iguais. Quer dizer que se eu tiver aqui um ângulo de 90 graus, para ser paralelo, aqui eu vou ter que ter um ângulo de 90 graus. Tá? Nessa reta. Se eu tiver um ângulo aqui de 90 graus, então aqui eu vou ter que ter um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque na reta ela tem que fechar 180 graus. Se eu fosse fazer o suplemento, isso aqui seria 180 graus. A gente diz que quando tem retas paralelas, a gente vai estudar isso sexta-feira. Sexta-feira a gente vai ter um vídeo a respeito de retas paralelas. Esse ângulo aqui, deixa eu fazer em branco, que eu vou circular daí. Este ângulo daqui, tá? Esse aqui vai ser exatamente sempre igual a esse aqui. Então, ele é igual ao suplemento. Tá? Então, tu vai perceber isso. Então, retângulo é paralelogramo? É sim, porque esse lado é paralelo a esse, este lado é paralelo a este. O que mais nós temos ali? Losangos. Losangos são figuras em que as diagonais sempre são perpendiculares. Tá? Que seria mais ou menos assim, ó, faz 90 graus. Ok? Mas, enfim, losangos são paralelos? São. Esse lado é paralelo a esse, este lado é paralelo a este. Próximo. Um triângulo é um paralelogramo? Não. Triângulo nem quadrilátero é. E quadrado é um paralelogramo? Sim. Quadrado sim, porque todos os lados são iguais. É parecido com o do retângulo. Tá? Então, esse lado é paralelo a este e esse lado é paralelo a este. Até porque eles são iguais, né? Ok? Então, resposta certa, letra C. Se a gente confirmar aqui no nosso querido racha-cuca, triângulo, tá? Paralelogramo é um quadrilátero, então não é nem triângulo. É. E a última, eu já tinha até comentado com vocês, complete geometria significa medir a terra, tá? Porque geo vem do grego, quer dizer terra. Vem do grego, que veio daí uma mistura do latim, né? Beleza, gente? Essa é a nossa correção por hoje. Alguém tem alguma Valeu, dúvida aí? Flor. Não saiam, tá? Não saiam. Não fiz a chamada ainda. Bastor, tu deixa o bate-papo aberto, os outros professores não deixam baixar. Eu É que o deixo senhor porque pode colocar as dúvidas ali. O problema é um pouco de brincadeira, né? Professor, Ah, só uma dúvida. Eu não entendi muito bem quando é que a gente usa o y e o sin. ah, Eu sei como é que é a fórmula de cada um, mas eu não sei quando é que a gente usa. Eu não entendi muito bem. ok. Deixa eu arrastar aqui. Então, quando eu quiser saber a soma dos ângulos internos, eu vou usar o sin, porque eu estou falando de soma. Então, isso aqui é soma dos ângulos internos. Aquele O ficou muito bugado. Então, soma dos ângulos internos. Agora, quando estiver falando de um ângulo em específico, que eu quiser saber só um ângulo, tá? Quanto que vale um ângulo? Daí eu vou ter que usar o y. Por que a gente queria saber um ângulo nesse exercício aqui? Porque eu precisava descobrir quanto que valia isso aqui, ok? Esse aqui que eu pintei de azul agora. Eu precisava saber quanto que valia esse aqui para poder descobrir quanto que valia o ângulo externo. Ou fazer da forma como tu tinha dito até antes. Mas, nesse caso, nós poderíamos fazer assim através de suplemento. Caso nós queiramos fazer aqui o da soma, tá? O valor aqui da soma, tu vai precisar fazer a soma de todos os ângulos. Então, tu vai precisar do polígono, por exemplo, fazer um pentágono. Tá? Tem um pentágono, 5 lados. Tu quer saber a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ou tu quer descobrir um valor de x que está ali dentro. Tu vai precisar fazer a soma. Compreende? Então, vou precisar da soma para quando eu estiver falando de todos os ângulos internos. Quando eu não estiver falando de todos eles, estiver falando de um específico, daí é só esse aqui. Não está conseguindo enxergar? Deixa eu dar um zoom então um pouquinho. Alguns podem estar vendo no celular.
Mas com X, como é que seria? Com X. Daí Como a gente assim? não conta com aquele ângulo? Conta. Por exemplo. Olha só. Aqui, sei lá, seria Leandro. E aí, 100 graus. pode? Aqui seria 80 graus. Aqui seria 100 graus, sei lá. E aqui, sei lá, 90 Ei, graus. ô mãe, tá me mordendo. Eita, tá mordendo aí. Mordeu, mordeu. Ah, Mordeu. só cuidado aí, gente. Arrancou o pedaço. Então vamos lá. O que eu teria que fazer aqui nesse caso, Mordeu Vitor? um pão. X mais 100 mais 80 Ah, tá. mais 90 mais o 100, soma todos eles. E quanto que é a soma dos ângulos internos de um pentágono? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer a fórmula, que a fórmula nos daria, ao fazer isso aqui, para pentágonos é 540. Então a gente colocaria aqui 540 e daí tu isola X. Entende? É para isso que serve. Entendido? Cri. Sim, senhor. Entendido. Thank you Entendi. very much. Então, 100 aqui mais 100 daria 200, mais 170 daria 370. Aí faria a conta e daria um ângulo bem aberto. Daria 170, x igual a 170. Tá bem aberto ele. Belezura, gente? É isso.